uma delas, quando ela se recuava, que ela virava assim, vinha uma algema, presta atenção, uma algema mesmo, de cadeia, e fazia assim, prac, trancava nos braços dela. Essas algemas que eu via no braço dela, era como se fosse aquelas argolas pequenininhas de orelha, aquelas bem miudinhas, porque elas estavam em tamanho minúsculos, bem pequenininha. Do tamanho de boneco, gente, assim, quase menor do que essa caneta. Aí eu ficava vendo assim, como se... Oi, povo santo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Aprove a Deus todas as coisas. Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e dos outros canais que provavelmente vão estar na descrição. Vou ler aqui, gente, para vocês, no livro de Jeremias, né, Jeremias 23, né, que o capítulo todo fala contra os falsos profetas. Depois eu vou explicar um pouco aqui para vocês, mas eu vou falar aqui, porque como eu tô falando do sonho, no 23, 28 diz assim, ó, e o profeta que tem um sonho, conte o sonho, né? E tem dois pontinhos que vem a outra frase. E aquele em quem está minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem palha como trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Pronto, por que o Senhor está falando aqui, o profeta Jeremias? Porque o Senhor está dizendo, quem tem um sonho, você conte ele como um sonho. Hein? E quem tem a palavra de Deus, fale a palavra com verdade. Porque aquele povo, Deus falava, a Bíblia diz, diretamente com seus profetas, antigamente. Porque assim diz a palavra. E aqui também está dizendo. Então, muitos daqueles profetas, eles sonhavam e diziam, hein, que Deus estava mandando dizer, que tinha revelado no sonho aquilo, desde quando não era verdade. Porque Deus conversava com eles. Deus falava com os profetas. Então, simplesmente, eles tinham um sonho, e como hoje é. Então, eu vou contar aqui para vocês, eu não sou de estar sonhando essas coisas, não sou. Aqui em casa, diabo não tem vez, diabo eu não vejo pulando, atravessando parede, derrubando tampa de panela. Aqui em casa, nada disso. Sabe quem está aqui em casa? É o Espírito Santo de Deus. Todas as pessoas que entram na minha casa, descarte, a sua casa é uma casa de luz. Sua casa, quando a gente entra, a gente sente uma verdadeira paz, uma paz nós sentimos quando entra na sua casa. Então, como é que eu sou uma serva de Deus e a pessoa vai chegar aqui em casa e vai estar atribulada? Como é que eu sou uma serva de Deus, a pessoa chega aqui em casa e eu vou ficar aqui contando, gente, o diabo veio aqui em casa. Gente, o fogão. Gente, eu tava orando, as panelas se bateu. Acontece algumas coisas assim? Pode acontecer? Pode sim. Pode. É inevitável que às vezes tem algo para atrapalhar e tudo, mas só que dentro da nossa casa é um lar. Então, quando o Espírito Santo habita em um lugar, Satanás, ele não passa nem perto. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos de Deus, ele está ao redor daqueles que o temem, livram e guarda. Entendeu? Então, vou contar aqui para vocês o sonho. Esse sonho, não foi sonhei ontem não, eu não sou de sonhar uma coisa e vim dizendo não. E outra coisa, quando eu sonho, geralmente qualquer coisa eu esqueço. Eu esqueço, porque não dou importância. Eu sonhei com duas mulheres aqui nessa plataforma, pregadores dessa doutrina aí. Não vou citar o nome porque vocês vão saber quem é. Não vou precisar citar nome não. E olha como foi o sonho. Eu estava em um certo lugar, presta atenção, todo mundo conta esse sonho aí, porque eu não vou contar? Eu estou contando como sonho, não foi Deus que me revelou nada, não vou dizer Deus que me deu sonho, eu sonhei, estou contando como a Bíblia diz, conte como um sonho, estou contando aqui como um sonho, como diz aqui, o profeta que tem, apesar de que eu não me considero profeta, mas eu vou contar o sonho. E eu estava em um lugar, e de repente eu via uma imagem sentada em um banco assim, aqueles bancos de madeira, um banco de madeira, e de cima desse banco tinha uma imagem.
Uma imagem, não era uma imagem tipo de Deus, uma imagem desses deuses aí que passa aí nessas novelas e tal, não deu para identificar muito bem, você quer uma imagem. Só que esse banco, ele estava forrado com pano. O banco estava forrado com pano, não vou dizer cor nem nada, que eu não me lembro nada desses detalhes. Eu vi o banco forrado com pano, só que o banco, a imagem, você sabe quando você bota algo maior do que o espaço que você tem? Vocês já viram aqueles tanques, que isso aí eu vou dar a ilustração assim, vai servir até para você que tem tanque de água. Aqueles tanques que muitas vezes você tem um tanque, e o Regis é pedreiro e eu sei, isso aí também eu sei fazer. E meus irmãos também, pedreiro, eu entendo essas coisas. Se você tem um tanque de água e vai fazer uma base para botar seu tanque, você tem que fazer, se o tanque é de 1000 litros, você tem que fazer a base maior borda, porque senão seu tanque, ele vai fazendo isso e ele enverga. Então, você tem que ter algo maior. Por exemplo, aqui, você tem o tanque e aqui, né, tem um celular, vamos supor. Você não vai poder botar aqui rente, porque vai ficar rente. O tempo que o sol vai batendo, isso aqui vai inchando, e a borda do seu tanque vai para fora. Então, ele tem que ficar assim, maior, porque qualquer coisa, ainda mais esses tanques de fibra, ele vai, o tanque quando vai tomando sol, ele pode rachar. Então, ele sustentando ali, era assim mesmo que estava acontecendo. O banco era pequeno, o banco era pequeno mesmo. Olha só, gente, presta atenção. Vocês aí, eu tenho a revelação do sonho, entendeu? Eu tenho a revelação do sonho, presta atenção aí. Então, a imagem que estava em cima nesse banco não era preta, não era branca, era simples uma imagem, assim, com cor de bronze, de terra, ouro velho. E a cabeça dessa imagem, se você me perguntar assim, a caixa não tinha nada não, gente, era tipo um deus deles lá com D minúsculo. E o banco era pequeno. E eu vi aqui o assento do banco, a imagem, ela estava fora. Só que ela não caía do banco. E esse banco, ele estava com uma toalha, tipo forrada, para cobrir. Sabe como você cobre um banco, uma mesa, que a toalha fica até o chão? E de repente, essas duas mulheres, quando eu olhava pro chão... Gente, quem se lembra de um filme muito antigo, que chamava Terra de Gigante, que as pessoas eram tudo pequena, eu já gosto, de vez em quando eu boto até na internet. Essas duas mulheres, elas eram anãs. Presta atenção, elas eram bem anãs. E eu olhava e dizia assim, não era eu que estava gigante não, para não acharem que eu estou dizendo que eu estava gigante, não. Eu era do mesmo estatura, só que essas mulheres eram pequenas. E elas estavam lá todas as duas juntas. E elas ficava fazendo assim, como quem tava abrindo a cortina para ver o que tava lá dentro. Dentro desse tipo um santuário, que era onde tava esse banco com esse Deus, né? E tinha uma cortina, aí eu ficava olhando assim, né? Que eu tô aqui de frente pro chão, e dizia, o que é aquilo ali? Olha, é fulana e fulana. E elas lá, pregadora da doutrina do Miranda, né? E elas lá, dessa doutrina aí. E elas lá olhando, e de repente... a voz saía desse boneco e dizia que lá ele era o tranca-rua. Olha só, presta atenção. E eu dizia assim, e eu fazia assim, gente, não vou dizer aqui que foi Deus que me levou. É um sonho, gente, um sonho. Aí dizia assim para elas, eu sou fulano. Eu sou fulano. Aí elas pegavam, se assustavam. Quando elas se assustavam, aí saía de dentro daquele santuário uma mão. Mas só que a mão não era pequena, do tamanho da mão que fosse a delas, né? Porque se elas estavam pequenas, era uma mão grande. Aí essa mão vinha assim para pegar todas as duas e levar para dentro. Só que uma delas se recuava. Só que quando elas se recuava, presta atenção que eu estou dizendo a vocês. Uma delas, quando ela se recuava, que ela virava assim, vinha uma algema, presta atenção, uma algema mesmo, de cadeia, e fazia assim, prac, trancava nos braços dela. Essas algemas que eu via no braço dela era como se fosse aquelas argolas pequenininhas de orelha, aquelas bem miudinhas, porque elas estavam em tamanho minúsculos, bem pequenininha, do tamanho de boneco, gente, assim, quase menor do que essa caneta. Aí eu ficava vendo assim como se fosse um desenho animado. Aí essa vinha uma
algema e prendia a mão dela. Quando prendia a mão dela, ela começava a dizer, eu me arrependi, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso. Aí ele dizia assim, eu vou lhe trancafiar, vou lhe levar para onde você já teve. Presta atenção, não vou citar nome de ninguém aqui, eu sei quem é, mas não vou citar. E se também não quiserem acreditar no sonho, problema de vocês. Eu tô contando, o canal é meu, todo mundo conta sonho aí, que foi viu porte, que viu não sei o quê. Eu tô contando o meu. Procure aí no meu canal quantos sonhos eu conto aqui. Tô contando como um sonho. E essa algema, aí o pé do banco, que eram quatro pés, só que esse pé do banco estava debaixo da toalha, de uma toalha. E eu querendo, né, gente, abrir aquilo ali para poder ver o que era que tinha ali embaixo. Só que eu era grande, eu não tinha, porque até que se eu fosse fazer assim com a mão, ia afastar elas. E eu ficava vendo a cena. A outra, o que era que acontecia? A outra tava com tipo um computador na mão, só que não era um monitor, novo, esses computadores da agora, né, gente, tem a tela plana, era um computador como os antigos, ela carregava assim, ó, o computador, e ela não queria, né, largar aquele computador, ela ficava assim, ó, com aquele computador assim na mão, abraçada, e eu dizia, meu Deus, isso tá pesado, meu Deus, isso tá pesado, não era uma telinha plana como hoje, né, os computadores assim, não, era aquele computador como ela não quisesse largar aquilo. E aí, esse tal desse tranca-rua, ele pegava e falava de novo, eu vou trancafiar você. Mas ele falava com a outra, da algema. Aí, só que ele dizia assim, me deu o braço, e ela não dava. Aí ele pegava, só que eu olhava para o boneco em cima do banco e ele não tava falando nada. Tava ali normal, parado assim, sem falar nada, com os braços, um jeito lá, sem falar nada. E a mão saía de lá de dentro, não parecia ninguém lá dentro. Era só uma mão que saía, e essa mão desse bicho lá saía a voz, e da mão dele era que vinha as coisas assim como quem tivesse saindo a voz da mão, só que eu percebia que não era da mão, era dali de dentro. E eu tava na curiosidade, que era da fofoca, até no sonho, né? E eu na curiosidade de ver o que era que tava ali dentro baixo daquele banco, só que era muito pequeno. E de repente, quando eu observava assim, uma com o computador assim, no braço, assim, com o computador como quem ela estava presa, que não queria se desfazer daquilo, e a outra presa na algema. Algema mesmo de polícia. E aí eu pegava, olhava e dizia, Jesus, tenha misericórdia, meu Deus, eu vou contar, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar para despertar essa pessoa, Meu Deus, o que é que tá presa? A pessoa tá presa. E ele dizia assim, eu lá, ele sou fulano, tranca a rua. E esse demônio é o quê? Tranca a vida da pessoa, aprisiona a pessoa, né? E de repente, quando eu via, aí em vez de ser uma mão, vinha as duas por dentro do banco, fazia assim, ó. Abraçava elas duas e jogava para dentro e elas gritando, e ele jogava para dentro debaixo do banco. E eu não dava para ver, porque o banco estava com a toalha até o chão, e eu ficava, meu Deus, tipo um santuário lá dos capirotos. Aí eu ficava, meu Deus, não vi fogo, não vi nada. Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? E de repente aquela cortinazinha abria, uma cortina abria. Aí elas estavam lá, sentadas em um lugar, uma presa com as mãos na parede, como você vê até em reportagem, né? Quando prende o bandido no banco, e ela lá, dando risada, aquelas gargalhadas feias, gente, feia. Ela dando gargalhada e a outra assim no computador, ó. Os olhos não coisava não, e eu olhando assim, eu dava pra ver mesmo, elas pequenas, como se elas estivessem assim paralisadas. Uma no computador e ela ficava assim, ó. Os dedos não paravam não, ó, no computador, e a outra com a mão assim, ó. Só que elas não choravam, elas riam. Aí eu dizia assim, se tá rindo tá bom, então vou embora. Aí foi na hora que o meu celular despertou. Que eu boto para despertar, né? Esse que eu tô gravando aqui,
5 horas para poder caminhar. E aí eu acordei, dobrei meu joelho, eu disse, Jesus, o que é isso? O que é isso? Foi esse sonho que eu tive aí, viu? Mas eu não vou dizer interpretação aqui não. Depois a gente conversa. Eu vou ficar por aqui, gente. Ficar com Deus, ficar na paz. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.